Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Meus irmãos, se nós nos perdermos neste alvo, nós vamos desperdiçar a maior dádiva que o Senhor nos concedeu neste mundo, enquanto salvos, que é andar com Deus, conhecer a Deus em profundidade, conhecer a Deus em seu amor e desejarmos a cada dia a volta de Cristo. Nós recebemos um privilégio de, enquanto estamos neste mundo, nos aprofundar no conhecimento de Deus para descobrirmos a profundidade do seu amor e desfrutarmos deste amor, ao mesmo tempo em que Ele produz no nosso coração um anseio, um desejo cada vez mais intenso e profundo pela volta de Cristo Jesus. Após dar graças pelos irmãos, após dar graças por ouvir sobre o agir de Deus na vida deles, porque eles foram alcançados pelo Evangelho, Paulo ele faz 2 pedidos ao Senhor. Nós já vimos esses 2 pedidos. O primeiro pedido de Paulo foi o seguinte: peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês um espírito de sabedoria e entendimento que vos faça conhecê-lo plenamente. Ele fez uma segunda oração: eu peço para que Deus, esse mesmo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele ilumine os olhos do coração de vocês. E queridos, Paulo, ele desejava que esses irmãos não apenas soubessem no intelecto deles sobre essas verdades. Ele desejava que esses irmãos, eles abraçassem essas verdades com todas as suas afeições. Por isso que ele pede, eu peço para que Deus abra os olhos do coração de vocês. Ele queria, porque ele fazia isso, ele pedia isso por ele. Ele desejava que aqueles irmãos estivessem apegados a essas verdades. E neste segundo pedido de Paulo, especificamente nesse segundo pedido, Paulo manifestou 3 realidades que somente os salvos podem experimentar. Somente aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo podem experimentar. Dos versículos 18 na parte B e 19, ele diz: oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança do chamamento de vocês. Vimos isso domingo passado. Mas ele também diz: oro para que vocês conheçam no coração, ou eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês conheçam qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. Um terceiro pedido dele: eu oro para que os olhos de vocês, os olhos do coração sejam iluminados, para que vocês conheçam a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Eu não poderia passar com os irmãos por esses pedidos se a gente não se debruçar em cada um deles, devido à profundidade daquilo que o apóstolo Paulo ele está pedindo pela igreja. Como eu disse, Paulo desejava que os olhos dos corações dos irmãos fossem iluminados por Deus, que o Espírito Santo iluminasse o entendimento dos irmãos, mas não apenas o entendimento, mas o coração, para que todas as afeições deles se apegassem a essas verdades. E Paulo entendia que é só o Senhor que poderia fazer isso. Ele desejava isso. Mas agora o pedido de Paulo que nós vamos observar hoje é tão profundo, irmãos. É tão profundo, que se nós não pararmos para observar, nós não vamos perceber aquilo que o apóstolo Paulo, preso, pede a Deus em favor desses irmãos. Oro para que vocês saibam qual é a riqueza da glória, da herança de Deus nos que creem. Qual é a herança da glória de Deus nos que creem? É o que está exatamente no versículo 18, na parte B.
Mas, irmãos, antes de pensarmos sobre essa riqueza da glória de sua herança, eu gostaria de conduzir os irmãos a refletirmos em uma pergunta que nós devemos receber. Onde o apóstolo Paulo, ele desejava que aqueles irmãos contemplassem a riqueza da glória de nossa herança, trazendo para nós, onde nós devemos contemplar a riqueza da glória da herança, que o apóstolo Paulo está orando ao Senhor. Nós podemos perceber, eu não sei se você já percebeu, que Paulo, ele tem um anseio em favor da igreja. Paulo, ele tem um anseio muito profundo em favor da igreja. O olhar deste apóstolo aos gentios é um olhar que até impressiona quando pensamos em sua compaixão. A misericórdia que Paulo, ele tinha quando ele olhava para os irmãos que eram frutos da obra do Senhor, do Evangelho de Cristo. Aliás, a Epístola aos Efésios é a epístola que mais fala do valor inestimável da igreja para o Senhor. Eu não sei se você já percebeu, mas no versículo 22 e 23 que nós lemos, ele disse: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Essa igreja é o seu corpo. Mas essa igreja não é apenas o seu corpo, ela é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso é muito profundo. No versículo 1, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve para quem? Ele mostra para quem ele está endereçando a sua epístola. E quem é o alvo de suas orações? Ele diz: aos santos que vivem em Éfeso. Aos convertidos que vivem em Éfeso. Após escrever, dos versículos 3 ao versículo 12, a soberania de Deus na eleição e predestinação dos que creem, nos versículos 13 e 14, Paulo fala que estes salvos foram selados com o Espírito Santo da promessa. É o que está no final do versículo 13. Esses salvos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para receberem a revelação de Deus em Cristo Jesus, eles foram selados com o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Agora veja no versículo 14 do capítulo 1. O Espírito Santo que selou os crentes é o penhor da nossa herança. A oração de Paulo é: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento ou os olhos do coração desses irmãos, para que eles vejam a riqueza da glória da sua herança. Um pouco antes, no versículo 13, no versículo 14, ele diz que Deus selou os crentes com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, meus irmãos, ele habita em nós, nos que cremos, e ele é a garantia de algo a mais que obteremos na plenitude dos tempos, na plenitude do reino eterno. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Nós temos que entender isso. O Espírito Santo, na vida daqueles que creem, é o penhor da nossa herança. Se ele é o penhor da nossa herança, ele é uma garantia de que algo foi preparado para nós e nós devemos aguardar. E o apóstolo Paulo, ele deseja que os irmãos contemplem essa herança que Deus nos concedeu. Seria um pedido mais excelente de todos, esse pedido de Paulo ao Senhor. Senhor, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do coração dos meus irmãos, para que eles contemplem qual é a riqueza da glória da sua herança. Mas Paulo, ele não está pensando apenas nisso. O texto diz: riqueza da glória de sua herança nos
santos. Eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento, os olhos do coração dos meus irmãos, para que eles conheçam, para que eles contemplem com o coração qual a riqueza da glória da sua herança nos que creem, nos santos. Nos santos. Se todos nós, irmãos, nós que estamos aqui, que cremos em Jesus Cristo, se nós estamos selados com o Espírito Santo, e este Espírito, ele é o penhor, a garantia de nossa herança, nós precisamos contemplar as profundezas dessa riqueza, ou as profundas riquezas da glória que receberemos com irmãos, como irmãos, nos irmãos. Há um teor congregacional nesse pedido de Paulo. Paulo não está fazendo uma oração pedindo para que cada crente individualmente contemple a riqueza da glória da herança. Não. Ele está pensando num agir de Deus sendo produzido nos crentes para que eles contemplem na igreja, naqueles que creem, essa herança, a riqueza da glória desta herança. Então é preciso contemplar que o Espírito Santo da promessa está não apenas em mim, mas em nós, e nós vamos ver os efeitos práticos disso. Meus irmãos, o Espírito Santo em nós, tendo Ele como selo, nós precisamos crer que o Senhor Ele está trabalhando em nós, o Senhor está preparando todos nós para as riquezas da glória de sua herança, que está reservada não apenas para mim, não apenas para os líderes desta igreja, está reservada para todos aqueles que creem, não apenas dessa comunidade, mas crentes espalhados pelo mundo inteiro, que neste momento estão reunidos em outras congregações. Eu não sei se vocês conseguem perceber esse aspecto congregacional. Assim como um grão de mostarda, que nós não podemos imaginar no que se transformará. O apóstolo Paulo deseja, ele ora, para que os irmãos sejam iluminados, para que eles contemplem com o coração, com todo o ser, a riqueza da glória, da herança nos santos, ou seja, o fruto. Quando nós olhamos uns para os outros, nós percebemos algumas coisas. Nós percebemos os frutos da conversão. Nós percebemos o agir do Senhor na vida de alguns com mais clareza do que na vida de outros. Nós percebemos o agir do Senhor entre nós. Mas Paulo ele tem outro desejo. Paulo deseja que nós não olhemos uns para os outros como olhamos para um grão de mostarda. Quando você olha para um caroço de manga no chão, antigamente isso tinha mais, chupado, até o seu fim. Hoje não. Hoje o pessoal chupa manga do pé, não. Quando chupa do pé tem que ter uma faquinha para cortar, não é isso? Eu sou da época que nós saímos debaixo do pé de manga com os dentes todos amarelos. Mas quando você olha um caroço de manga no chão, você não imagina que aquele caroço, se ele morrer e cair na terra, dele nasce uma pequena árvore, que se tornará uma grande árvore, e que dará muitas outras mangas. Nós costumamos olhar uns para os outros na perspectiva do menor agir, do pouco que está sendo feito, do grão de mostarda que está crescendo, mas quase não se vê. Paulo ora: Senhor, abra os olhos dos meus irmãos, os olhos do coração, para que eles contemplem a riqueza da glória da herança nos santos, na igreja. E ele tem propósitos nisso, diante daquilo que ele vai tratar. Aliás, meus irmãos, Deus nos salva como indivíduos, como temos falado, mas Ele nos contempla como seu povo, eleito, comprado, preservado para a herança eterna. Isso é corroborado no capítulo 4, versículo 4, que diz: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança. O que dá à herança um caráter ainda mais glorioso é justamente o fato de que ela há de ser desfrutada juntamente com todos os que amam a sua vinda, como disse Paulo a Timóteo. Com todos que amam a sua vinda, 2 Timóteo 4:8.
Lembrando, meus irmãos, que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, Paulo deseja, assim como ele escreve aos Efésios, Paulo deseja que os irmãos percebam que tanto judeus quanto gentios, eles fazem parte desta igreja preciosa, dessa igreja gloriosa. Vivemos um tempo que é necessário o pastor pregar que a igreja de Cristo, ela é gloriosa, que a igreja de Cristo, ela é preciosa, e nós devemos contemplar não apenas o hoje, nós devemos contemplar não apenas as pequenas coisas que nós observamos, nós devemos contemplar a realidade de que estamos como irmãos em um povo que é selado pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. E Paulo é mais profundo, ele quer que os crentes contemplem com o coração, com a alma, a riqueza da glória dessa herança nos que creem. Este é um povo que está sendo preparado para a riqueza desta glória presente nesta herança. E qual é a certeza de que nós a receberemos e estamos sendo preparados para ela? Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa herança. Não há somente judeus e gentios, mas há um único povo unido, selado e aguardando a manifestação de nossa herança. Então, meus irmãos, essa rica e gloriosa herança, ela está sendo contemplada na unidade da igreja. Sendo mais direto com a igreja de Éfeso, o que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: se o seu irmão é judeu e você é gentil, esqueça as diferenças. Esqueça as diferenças. Contemplem a riqueza da herança que todos nós desfrutaremos. O Espírito Santo em nós é a garantia que desfrutaremos das mesmas riquezas que foram preparadas para nós, para aqueles que creem. Apesar das imperfeições dos meus irmãos, e não são poucas, mas maiores são as minhas, apesar de nossas imperfeições, não importa. Se foi Ele que nos selou com o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, todos estamos sendo preparados para recebermos a riqueza da glória desta herança, que Ele irá manifestar não apenas para os santos, mas nos santos. Pastor Mark Dever, escrevendo em seu livro Comunidade Cativante, na verdade não foi ele quem escreveu, ele é o autor, mas quem escreveu foi o presbítero Jonathan Leeman. Ele disse assim: na comunidade que revela o Evangelho, muitos relacionamentos jamais existiriam se não fossem a verdade e o poder do Evangelho, ou por causa da profundeza do cuidado mútuo, ou porque as duas pessoas no relacionamento têm pouco em comum, exceto Cristo Jesus. Nós somos tão diferentes que nós não temos nada em comum, exceto Cristo. Nós somos tão diferentes, existem tantas diversidades, que nós não temos nada em comum, exceto o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Isso nos ensina que nós devemos contemplar a igreja de Cristo com outros olhos. É isso que Paulo deseja. É isso que Paulo deseja. Mais uma vez, irmãos, o que eu acho de mais precioso nesses pedidos de Paulo era a sua expectativa de que Deus, que nos prometeu essa herança, é quem faz a obra naqueles que creem. Não somos nós, é o Senhor, é o Senhor. Eu vi um sermão, tempo atrás, em que o pregador falava um pouco do coração humano. E entenda que quando a Bíblia fala do coração humano, ela não está falando de um departamento do nosso ser. O coração humano representa o nosso ser. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, ela está dizendo, você é enganoso. Corrupto, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, está falando sobre mim, sobre você. O homem, ele é corrupto, corrompido em suas intenções. Mas ele disse assim, o coração, ele se oculta de si mesmo. O coração, ele se justifica, ou ele justifica a si mesmo, enquanto caminha pelo engano. Literalmente, meus irmãos, o nosso coração, como disse esse mesmo pregador, o coração ele costuma dar alta para a alma que está doente.
porque ele se apega a justificativas que não são justificativas diante de Deus. Nós somos especialistas em buscar justificativas para defender a nossa caminhada errônea. O coração ama ouvir uma única voz, a sua própria. E muitas vezes nós não percebemos que aquilo que nós estamos colocando como, não é errado pensarmos assim sobre a igreja de Cristo, está errado. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo, lavada, comprada pelo sangue do Cordeiro, preservada, reservada e sendo santificada para o grande dia das bodas do Cordeiro. E Paulo deseja que todos os crentes contemplem a riqueza dessa herança nos santos. Mas há uma outra pergunta que devemos responder. O que devemos contemplar em nossos irmãos de fato? O que nós devemos contemplar em nossos irmãos? Que realidade é essa que o apóstolo Paulo ora a Deus e pede para que Deus abra o coração dos irmãos para que os irmãos percebam? Eu acho muito interessante como o apóstolo Paulo, ele utiliza sempre uma linguagem de grandeza, quando ele fala da nossa esperança em Cristo Jesus, sempre, sempre. No versículo 19, que vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, ele diz: suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então domingo que vem nós vamos falar sobre a suprema grandeza do poder de Deus naqueles que creem. É algo muito profundo. Mas Paulo, ele costuma exaltar quando ele pensa nas bênçãos celestiais que aguardam os que creem. No versículo 3 do capítulo 1, veja como Paulo engrandece a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aos Colossenses ele escreveu: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Aos Gálatas ele escreveu: porque nós pelo Espírito Santo aguardamos a esperança da justiça que vem ou provém da fé. Gálatas 5:5. Mas eu creio que Pedro, ele foi muito feliz quando ele escreveu sobre a riqueza da glória desta herança nos santos. E eu vou ler para os irmãos, fiquem atentos, queridos, porque é a palavra de Deus. 2 Pedro 3, 11 a 13, está escrito: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O apóstolo João, ele não falou dessa herança, ele viu. Ele viu essa herança nos santos, e ele escreveu: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Anciãos prostravam-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos que creem. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos. Preste atenção, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu vi, e eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e eles proclamavam em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, herança dos santos.
João viu o que Paulo pede para que a igreja contemple, aquilo que os santos aguardam e esperam. Isso fortalece a unidade da igreja. Isso fortalece a esperança da igreja. Pelo menos deveria acontecer. Meus irmãos, o que nos aguarda é muito mais glorioso do que podemos imaginar. Estava conversando ontem na reunião de oração aqui, e o irmão Júlio compartilhou que é o pastor da igreja que eu fui pregar há pouco tempo, na Assembleia de Deus, ali no Belém. Morreu. Faleceu. Eu estou falando aqui, o que nos aguarda é muito mais glorioso do que podemos imaginar. Nós devemos estar preparados. Mas muito mais do que isso, nós devemos ter a certeza de que nós vamos contemplar e experimentar e ver a riqueza dessa herança nos santos. Meus irmãos, a riqueza da glória nessa herança que receberemos é maior do que tudo que possamos mensurar. Paulo queria que aqueles irmãos de Éfeso, eles olhassem essa herança não como nós olhamos para um grão de mostarda, mas que olhássemos e que olhemos para essa herança como uma grande árvore que recebe e acolhe não aves, mas muitas almas redimidas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as épocas. Não há nada pequeno, não há nada superficial, não há nada passageiro e sem glória naquilo que Deus faz naqueles que são chamados em Cristo. Meus amados irmãos, caminhando para o fim da nossa reflexão de hoje, eu creio que também nós precisamos contemplar com o coração a riqueza da glória de nossa herança nos santos. Nós devemos, mas isso tem algumas questões mais práticas para nós. Eu creio que o apóstolo Paulo sabia o que isso produziria no coração daqueles irmãos. E eu creio que, quando contemplamos qual é a riqueza da glória desta herança nos santos, algumas coisas começam a mudar no nosso olhar no dia a dia. Por exemplo, eu creio que esta oração respondida, esse entendimento e esse discernimento, ele é necessário para que olhemos as nossas dores e sofrimentos na perspectiva do reino de Deus. Nós somos um povo, meus irmãos, que neste mundo desfrutará de poucos momentos de tranquilidade, mas se vivermos piedosamente, experimentaremos muitas lutas internas e externas enquanto estamos neste mundo. E se nós contemplamos qual é a riqueza da glória, da herança que receberemos em Cristo Jesus, nós vamos olhar para as nossas dores e sofrimentos na perspectiva do reino de Deus. Deixa eu afirmar uma verdade para você, querido, tudo passará. Vai passar mais rápido do que você imagina. Em breve tudo passará. Um conselho que eu dou para você, meu irmão, faça a sua parte como testemunha de Cristo. O resto está nas mãos de quem desde o início é Deus. Na verdade, desde a eternidade é Deus. E de eternidade a eternidade continua sendo Deus. A história foi escrita, preparada por aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sendo assim, a nossa vida nesse mundo deve ser contemplada na perspectiva de um fim glorioso. De um fim glorioso. Mas também, se nós mudarmos essa perspectiva, nós vamos olhar, meus irmãos, o que está diante dos nossos olhos, também na perspectiva do reino de Deus. Eu quero dar alguns exemplos práticos. Quais os combates que estamos combatendo? Da fé ou da carne?
Isso é muito importante. Você sabia que o silêncio é muitas vezes a melhor postura que você pode ter quando o diabo ele quer te colocar em um embate? Jesus é o nosso exemplo. Quando foi ultrajado, ele não revidava com ultraje, mas ele aguardava em silêncio aquele que julga justamente. Como um cordeiro mudo levado ao matadouro, assim agiu nosso Senhor. E muitas vezes o diabo ele coloca situações em minha vida, em sua vida, neste mundo, todos os dias, para que você entre em combates que não tem a ver com o combate da fé. Não responda. Fique em silêncio e eleve o seu coração ao Senhor, que tudo vê, e descanse nele, confie nele, porque entenda, o fim do salvo é de glória. O fim da igreja é um fim glorioso. O inimigo de nossas almas, ele será desfeito com o sopro da boca do nosso Salvador. E todas as suas obras, mas ainda não. Ainda não. Ainda é tempo de lutar. Mas nunca lutaremos o bom combate se os nossos olhos não estiverem na riqueza da herança, da glória. Ou da glória, riqueza da glória da herança, que Deus reservou para os que creem. Em nossos esforços, quando nós observamos nossos esforços, eles estão sendo colocados em quê? Em que temos colocado os nossos esforços? Tem a ver com os valores eternos. Meus irmãos, minhas irmãs, como temos visto as pessoas que estão se perdendo, porque assim como a nossa herança é gloriosa, a herança dos que se perdem é dor, sofrimento e afastamento eterno das misericórdias de Deus. Você pode mensurar isso? Que essas pessoas estão ao nosso lado, e nós estamos entrando em embates que Satanás só lança como isca, enquanto deveríamos estar atentos com os nossos olhos, atentos e os nossos joelhos dobrados. Que cena maravilhosa ontem na reunião dos homens, os homens ajoelhados aqui, prostrados diante do Senhor. É isso, aqueles que são chamados para ser o cabeça dos seus lares, prostrados diante daquele que é o cabeça da igreja, Cristo. Humilhai-vos perante Deus, e Ele vos exaltará. Sabe por quê? Porque Ele é exaltado para todo sempre. Neste momento, nosso Senhor reina de forma gloriosa. Neste exato momento. Também precisamos contemplar, meus irmãos, com o coração, a riqueza da glória, da herança que temos como garantia, para que olhemos a igreja de Jesus, na perspectiva do reino de Deus. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita, sacerdócio real, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Se nós não tivermos essa perspectiva bíblica, nós trataremos a igreja simplesmente como mais um evento de final de semana, e desprezaremos o encontro dos santos, quando estivermos mais velhos. Deus está santificando você, meu irmão. Você é de Jesus. As coisas não estão acontecendo por acaso na sua vida, Deus está santificando você. Sabe por quê? Porque Ele está adornando a sua noiva. Ele está purificando a sua noiva para o grande dia. O Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, é o penhor da nossa herança. É o penhor da nossa herança. Agora, se Deus se alegra e se deleita na obra que Cristo fez pela sua igreja, como você vê e trata os seus irmãos, que também aguardam essa rica e gloriosa esperança? Meus irmãos, também precisamos contemplar com o coração a riqueza da glória, da herança que temos como garantia,
para que olhemos os nossos sonhos, as nossas buscas neste mundo, na perspectiva de um mundo que está desvanecendo. Esse mundo está desvanecendo. E nós devemos olhar este mundo nessa perspectiva, quando contemplarmos as nossas buscas e os nossos anseios. Jesus disse, em uma parábola, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco. Sabe como que Deus chama o homem que neste mundo entesoura para si? Louco, insensato. Agora imagina quando Deus vê alguém que é dele, quase que tropeçando em seus projetos, em seus sonhos neste mundo, que tem a ver com edificações terrenas e não tem valor eterno. Loucura. Porque estamos nos perdendo muitas vezes naquilo que não tem valor eterno. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. Tudo o que você tem preparado será para quem? Se você está aqui, você precisa contemplar a oportunidade que Deus está te chamando para Ele. Para Ele. É manifestação do amor e graça de Deus. Por fim, precisamos contemplar com o coração a riqueza da nossa herança. Herança que temos como garantia, para que mudemos, meus irmãos, as nossas expectativas de esperança. Eu quero convidar, aconselhar você a mudar as suas expectativas de esperança. Segundo John Piper, ele disse assim: as lutas e sofrimentos que cada crente passa neste mundo servem para remover de nós qualquer esperança neste mundo, para que depositemos toda a nossa esperança em nossa herança eterna, a quem não vendo, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, 8 e 9. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu amado irmão, minha irmã. Pedro estava enganado? Porque Pedro, quando escreve para a igreja, Pedro diz assim: Jesus, a quem não vendo, vocês amam, no qual não vendo agora, mas crendo, vocês exultam com uma alegria indizível, cheia de glória. Isso é verdade? Ou estamos tão distraídos com as coisas deste mundo, que não estamos nos atentando para a riqueza da glória, da herança que Deus reservou para nós? Vocês conseguem entender porque Paulo, ele depende de Deus para que Deus abra o entendimento dos irmãos? Porque, meus irmãos, se Deus não abrir os olhos do nosso coração, nós não teremos isso que Pedro falou para os irmãos. Nós não olharemos para a nossa herança eterna com essa alegria indizível e cheia de glória, com o objetivo de obter o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. 3 pedidos até agora. Conheçam com profundidade ao Senhor. Esperem pelo Senhor, com todo o coração, com todo o ser de vocês. Contemplem a riqueza da gloriosa herança presente na comunidade da fé, povo selado com o Espírito Santo da promessa, penhor da nossa herança. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, você que possui o mesmo selo do Espírito que todos aqueles que creem, eu não sei como você tem contemplado a riqueza da glória, da herança que Deus tem reservado para nós.
Se você não tem contemplado, eu convido você a fazer o mesmo pedido que Paulo. Senhor, abra, ilumine o meu entendimento, o meu coração, para que eu veja qual a riqueza da glória da sua herança, que está sendo reservada para todos os santos, em todos os santos. Eu não sei o que tem roubado a sua paz, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quais são os seus temores. Eu não sei quais são aqueles desafios que você tem, que só de pensar já produz desânimo no seu coração. Eu não sei. A única coisa eu sei, que se você é de Cristo, assim como todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, isso vai passar. Todas essas coisas passarão. E nós devemos dar glórias a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos uma garantia eterna. Nós temos uma garantia eterna. E nós devemos nos regozijar nela. Não sozinhos, mas com todos os irmãos. Então, quando o irmão chegar até você, com o coração abatido, seja por qualquer motivo, console esse meu irmão, console essa sua irmã, mas com a verdade bíblica. Console com a verdade, não de uma mudança que pode acontecer, que talvez não acontecerá. Leve o seu irmão a meditar, a sua irmã a meditar na riqueza da glória, desta herança que está reservada para todo aquele que crê. Por isso que Paulo diz, regozijem-se na esperança. Nós não vamos apenas rever os nossos entes queridos no céu. Nós vamos ver o amor da nossa alma, Jesus Cristo, Senhor e Rei. E Ele não vai falar para mim, falar para você, toque aqui, coloque o seu dedo no lado, porque você não creu enquanto estava naquele mundo, você tinha necessidade de ver, não. Sabe por quê? Porque mesmo não vendo, nós cremos. Mesmo não vendo, nós o amamos. E mesmo sabendo que muitos podem dizer que isso não vai acontecer, nós cremos e nos gloriamos na esperança do nosso Salvador. Ele virá. Mas Ele virá não para mim apenas, Ele virá. E Ele convocará homens e mulheres de todas as nações, tribos, raças. Porque são dEle e para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Onde está a sua esperança? Quem roubou a sua alegria? Apresente um nome ao seu Salvador. E transforme o pranto em louvor, em adoração, em gratidão. Vamos orar?